Olá, amigos! Estamos iniciando Portal de Luz, nosso encontro semanal, e é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Esse é o momento da nossa oração. Vamos aproveitar as vibrações suaves e espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Queridos amigos, queridas amigas, o levantamento realizado pelo Instituto Datafolha e divulgado em 7 de setembro último possibilitou-nos conhecer melhor o que pensam e o que desejam os brasileiros. A pesquisa utilizou como referência os métodos de Pew Research
Center, que estudou os votos dos norte-americanos. Não vou me ater às pesquisas eleitorais, porque as eleições já se realizaram, evidentemente. Para nós, mais importante do que o agrupamento de eleitores por espectro ideológico é extrair o que realmente pensam os entrevistados. Por exemplo, 86% dos brasileiros afirmam que acreditar em Deus torna as pessoas melhores. Essa constatação parece-nos apenas uma reafirmação da religiosidade tão conhecida e decantada em nosso país. Todos sabem da importância dos credos na vida dos brasileiros. Os responsáveis pela direção política do nosso país e que estiverem verdadeiramente de acordo com o ideal de servir ao povo brasileiro, certamente não vão perder de vista a importância de tal religiosidade. E, claro, vão respeitar a liberdade de expressão religiosa, garantindo, sobretudo, a nossa vocação de nação laica, porém, muito longe de ser incrédula. A pesquisa nos mostra ainda a opinião sobre temas como a liberação das drogas. 82% dos brasileiros concordam que as drogas devam ser proibidas e que sua liberação traria consequências para toda a sociedade. Já quando o tema é a pena de morte, 52% dos brasileiros acreditam que ela não deve ser aplicada, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime grave. Sobre a questão da pobreza em nossa sociedade, 58% entendem que boa parte dela está ligada à falta de oportunidades iguais. E entre outros assuntos, surge também o entendimento sobre a homossexualidade. 64% dos entrevistados concordam que a opção sexual deva ser aceita por toda a sociedade. A pesquisa, quando foi feita, obviamente, tinha como objetivo classificar os entrevistados como eleitores mais ligados a tendências de esquerda ou de direita. Mas o que nos chamou a atenção foram as opiniões e as ideias claras com que o nosso povo se posiciona diante de assuntos que nos convidam a reflexões profundas sobre o desenvolvimento moral de uma nação. Por exemplo, crer em Deus, desejar a diminuição da pobreza, condenar a pena de morte e preocupar-se com a liberação das drogas em decorrência de seu efeito na sociedade. Tudo isso aponta claramente para o comportamento de um povo que coloca em sua base o desejo de crescimento moral e de espiritualização. Nosso desejo sincero é que os nossos próximos dirigentes sejam capazes de expressar em suas deliberações as bases de comportamento e de escolhas do nosso povo. Como já sabemos, e tivemos oportunidade de comentar aqui, através das revelações do médium mineiro Chico Xavier, estamos às portas de grandes transformações em nosso planeta
E nosso país exercerá um papel fundamental na espiritualização do mundo. Por isso, rogamos aos benfeitores espirituais que possam inspirar cada vez mais nossos dirigentes, para que conduzam bem a nossa nação, fixando ainda mais em nosso solo abençoado as raízes do Evangelho do Cristo. Por causa disso, estamos bem atentos. A legalização do aborto, por exemplo, seria um desastre completo para o nosso país, porque é pena de morte para inocentes. E como Chico Xavier avisou-nos, a permissão em lei para o aborto provocará a vinda da guerra para o nosso país. Se comprovadamente as drogas têm efeito nefasto em nosso organismo, como podemos legalizá-las e permitir a legalização? É um contrassenso que devemos evitar a qualquer custo. Onde estão as medidas repressivas ao tráfico? Onde estão as medidas repressivas ao plantio da droga? E o cuidado com a educação moral? Estamos cuidando disso? A educação moral que favorece, sobretudo, o aspecto moral do ser humano? Sabendo das ideias e preferências do nosso povo, dirigentes atuais e futuros do nosso país têm de prestar atenção aos anseios dos brasileiros. O que é que eles querem? Que esses valores expressos nas pesquisas e que foram bem divulgados possam nortear nossas escolhas, hoje e sempre. É o que mais desejamos para o nosso país. Porque, sem dúvida, nós temos vocação para a paz. Felizmente, nós respiramos em um clima de fraternidade. E também estamos sempre desejando que a nossa casa planetária, com seus diferentes e diversos países, que a nossa casa planetária viva em paz. E é preciso que esse exemplo de fraternidade que nós procuramos manter no solo pátrio, que esse exemplo, ele se estenda para as diferentes comunidades. Quanto a vivermos em um momento muito difícil da nossa vida no planeta, nós precisamos nos conscientizar que o exemplo de cristianismo que nós alimentamos em nós mesmos, que esse exemplo possa realmente frutificar. Não basta que entremos para uma religião, é preciso que a religião entre em nosso coração. O que está faltando para a humanidade é o amor, como sabemos e temos dito aqui. São duas as asas que nos levam a singrar outros mares na direção de Deus, do amor. Então, essas duas asas são a inteligência e o sentimento. Já estamos bem desenvolvidos em ciência e tecnologia, mas o que nos está faltando é o amor, o entendimento entre todos os corações. E é preciso que o Brasil cumpra essa meta fundamental para ser a pátria do Evangelho,
porque vamos receber muitos visitantes de outros países que não terão a pátria, pelo menos momentaneamente. E é preciso, então, que o cristianismo frutifique em nossas atitudes e que sejamos realmente pátria do Evangelho, onde existe o amor, o entendimento, a confraternização. Porque também seremos beneficiados com a vinda de muitos irmãos nossos de outras terras que trarão suas experiências no campo da ciência, da filosofia, da tecnologia. O que desejamos para o nosso país é um progresso imenso no campo do amor. E que Jesus nos abençoe. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Como vocês já sabem, saiu meu novo livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Se quiser mais informações, utilize aquilo que está na telinha, nosso telefone de São Paulo e o e-mail. Teremos prazer em atender. Agora é a vez do nosso Maida, que vai nos trazer reflexões no momento doutrinário. Vamos assistir. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário. Hoje, aqui no nosso programa, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Ser e o Ter no Mundo Atual, escrito pelo confrade José Lucas de Óbidos, Portugal. Hoje, há uma busca desenfreada da felicidade, porém a sua busca está focada nas coisas estritamente materiais. É justamente aí onde ela não está. O ser humano, fora de si, totalmente imerso nos bens materiais, nos gozos externos que se manifestam sob a forma de vários matizes, os quais, após serem usufruídos, levam à frustração. No mundo moderno, o homem esqueceu-se de Deus, da sua espiritualidade, e julgando-se matéria pela matéria, dá vazão ao seu egoísmo, procurando cada vez mais ter coisas, pouco se preocupando em ser pessoa de bem. No mundo moderno, após todas as frustrações sentidas, o homem revolta-se sem saber bem do que e por quê. Então, agrupam-se em turbas descontentes que originam turbulentas transformações sociais, como aquelas que temos visto com regularidade nos diversos países do mundo. Esta situação é rotineira em todo o planeta, porque o homem, imerso no seu egoísmo, ainda não conseguiu descortinar o seu componente espiritual, eterno, que o faria mudar de paradigma, de atitude em face ao futuro. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse é a chave da felicidade que o homem teima em não querer usar. A doutrina espírita ou espiritismo explica-nos que somos seres imortais temporariamente num corpo de carne, que existe uma força superior que tudo governa, a quem chamamos Deus, que é possível comunicar
dentro de certas condições com aqueles que se encontram no mundo espiritual. Como? Por intermédio de pessoas que tenham características especiais para tanto, são os médiuns. Que a reencarnação é uma realidade evolutiva sem a qual não haveria justiça divina, pois que não haveria tratamento igual de Deus perante os seres que criou. Que existem múltiplos mundos habitados por seres inteligentes, embora com corpos diferenciados, de acordo com a natureza dos mundos em pauta. A felicidade só será possível quando deixarmos o casulo do egoísmo e do orgulho e nos abrirmos à sociedade, interagindo com ela de um modo fraterno, humanista, dentro da assertiva espírita. Fora da caridade não há salvação, não há elevação. A nossa obrigação é realçar que a caridade é o caminho mais seguro e rápido para a elevação espiritual superior do homem. Compete a todos nós, perante esse desiderato inevitável, escolher, pelo uso do livre-arbítrio, ser feliz mais rápida ou mais lentamente, conforme o nosso esforço pessoal. Quanto à felicidade, ela se encontra mesmo ao nosso lado. Basta querer vê-la, mudando de atitude mental no nosso dia a dia, realçando sempre as situações pelo lado otimista, útil, procurando fazer ao próximo o que gostaríamos que eles nos fizessem, conforme sempre aconselhava sabiamente Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Nossa professora Sandra Marinho está no quadro Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, já repararam como as pessoas, de modo geral, estão de certa forma reclamando ou se queixando de alguma coisa o tempo todo? Reclamamos do trânsito, do preço dos alimentos, dos políticos, dos serviços públicos, dos fornecedores, do transporte público, do calor, do frio, da chuva ou da falta dela. As mães reclamam dos filhos, os casais reclamam um do outro, os filhos dos pais, os alunos dos professores, e os professores encontram razão de sobra para reclamarem dos alunos. Se analisarmos melhor, passamos muito tempo da nossa vida nos indignando ou nos chateando porque não concordamos com algo ou nos sentimos ameaçados, injustiçados ou incompreendidos, ou porque somos constrangidos a conviver com situações das quais não compartilhamos os princípios. Tudo bem, realmente não faltam no cotidiano fatos que conspiram contra os nossos interesses, valores e princípios, os quais, na grande maioria das vezes, a nossa intercessão ou não é possível ou não nos compete diretamente. Daí nosso permanente estado de irritação. Este estado da alma, sempre inflamado e desalentado, só nos traz mais aborrecimentos e vão minando a nossa alegria e a nossa energia. Então, o que fazer? Na nossa experiência de vida, um dos antídotos para que não entremos neste estado de perturbação da alma, sem dúvida, é parar de enumerar a série de contrariedades que nos acometem no dia a dia e passarmos a ser mais agradecidos. Observem que quando focamos nas situações que nos contrariam, naquilo que não compactuamos, não aceitamos, etc., ficamos de olhos vedados às demais situações relacionadas ao nosso bem-estar. Passamos a não perceber o lado bom da vida e desprezamos potenciais valorosos
como a saúde, o trabalho, a família, o nosso cônjuge, as pessoas que nos amam, que se preocupam conosco. Perdemos o olhar para o Criador, não sentindo, não percebendo tudo que a natureza nos oferece gratuitamente. Alguns acham piegas falar sobre a importância da natureza para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Eu sempre me lembro de um filme que assisti na televisão na minha adolescência, que se passava durante uma das guerras entre palestinos e israelenses. Na cena aparecia um oficial aliado estrangeiro chegando num jipe com outro oficial. O veículo parou e os dois saíram no meio das ruínas deixadas pelas bombas. Então, o estrangeiro virou-se para o colega como a estranhar o terrível silêncio do lugar, que antes havia sido uma grande propriedade rural. E o oficial local disse com pesar: estranho silêncio? Pois sim, entre as coisas terríveis que a guerra traz, é a ausência total dos passarinhos e o sorriso das crianças. Aquilo me calou profundamente e até hoje fico muito feliz e agradeço pelos passarinhos que cantam, principalmente ao amanhecer e ao entardecer. Penso no quanto seria horrível não contar com eles no meu dia a dia. Quando passamos a focar nas coisas que nos fazem bem, temos mais força e ânimo. Passamos a ter uma confiança real no amor, na amizade, no trabalho bem feito, nos nossos dons e habilidades, no conforto que sentimos por saber que Deus está na regência de tudo e que a sua justiça é infalível. Temos certeza de que nada nos faltará para que possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Encontramos a serenidade e a paz que precisamos para mudar aquilo que podemos mudar e aceitar o que não